Olá, boa tarde, você que nos acompanha aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas redes sociais. Eu sou o Rogério Galindo e estou aqui começando mais uma das nossas entrevistas da série que nós estamos fazendo aqui no jornal com todos os principais pré-candidatos ao Senado. Nós temos eleições no dia 7 de outubro, o Paraná, assim como todos os outros estados brasileiros, vai escolher 2 senadores e você vai decidir entre os candidatos que a gente está apresentando aqui. Hoje quem está aqui com a gente para a 5ª entrevista dessa série é o senador Flávio Arnes, foi senador por 8 anos entre 2003 e 2010, vice-governador, e hoje aceitou nosso convite, está aqui com a gente. Obrigado, senador, pela presença. Olha, uma alegria grande estar aqui, bom cumprimentar você, Rogério, Euclides, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, que vão nos acompanhar, né? E sempre à disposição, estamos aí com alegria. Tá certo. Estou aqui com o Euclides Lucas Garcia, nosso repórter também de política aqui da Gazeta. Durante 1 hora a gente vai falar com o senador sobre os principais temas que vão ser tratados no Congresso, sobre a vida dele, mas começamos com um vídeo que o Rodrigo vai pôr no ar aqui, feito pela Maria Eduarda Escrocaro, nossa assistente, que fala sobre a biografia do candidato, que hoje é candidato pela Rede. Vamos ver um pouquinho aí. Tá aí então uma mini biografia do candidato, que começa agora então a falar com a gente. A primeira pergunta que a gente tem feito para vários dos candidatos aqui, senador, é justamente se vai mesmo para a eleição, até porque a gente sabe que ainda está numa fase de acordos, de montagem de chapa. O senhor está decidido, é candidato ao Senado, não vai para nenhum outro cargo, é isso? Não, sou candidato ao Senado, é importante que se diga isso. Né? É um momento importante, né, da história do Brasil também nesse sentido, e o Senado é um local adequado para você fazer grandes debates. Então, de fato, eu sou candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, como foi colocado, o partido da Marina Silva. Então, estamos juntos aí. Justamente uma outra questão é essa, né? A Rede ainda é um partido pequeno, ainda é o partido da Marina Silva, né? Como o senhor falou, ainda não parece que tem só 2 deputados federais, pouco tempo de TV, pouco dinheiro. Dá para imaginar que é competitiva essa candidatura? O senhor já foi eleito senador uma vez, mas por um partido muito maior, o PT na época, né? E com uma situação bastante diferente. Como fazer uma campanha contra ex-governadores, contra gente que tem muito mais recursos nessas condições? Olha, de fato, se a gente olhar o partido, a Rede Sustentabilidade é um partido novo, né? Inclusive a Marina não conseguiu concorrer à presidência da República na última vez por problemas assim de organização do partido junto às instâncias eleitorais. Mas isso é bom ao mesmo tempo, porque é um partido que busca fazer um debate sobre um tema dos mais atuais, que é sustentabilidade. Eu próprio estou bastante envolvido com a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, não é, que é o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental. E uma das coisas mais importantes que eu acho, e que está assim no cerne, no meio de todo esse debate, que é a questão da parceria. Para você ter parceria, você tem que fazer diálogo, tem que fazer entendimento, e é isso que a gente vem fazendo com a sociedade no decorrer de toda a vida, né? Nos mandatos. Então, há muitas pessoas pelo Paraná todo que não são partidárias, são políticas e querem se envolver na política. Eu cito o pessoal do terceiro setor de uma maneira geral, igrejas, pastorais, pessoas idosas, crianças com deficiência,
né, também a questão dos professores, né, que a gente trabalhou muito junto com os professores. Então a gente precisa de uma estrutura partidária, mas mais importante do que a estrutura partidária é o apoio da população, do povo, dentro de princípios e dentro de bandeiras que são importantes. E o povo sabe se a gente defende ou não essas bandeiras, porque a gente já está junto há tanto tempo, né, que o pessoal vai dizer, e me conhece bem e sabe se é um discurso eleitoral ou se é uma prática de vida, né, diária, né, dialogar, discutir, construir soluções, construir caminhos, valorizar o povo, ética, transparência, que são bandeiras fundamentais. E nessa eleição a gente tem dois nomes bastante fortes, que são o senador Roberto Requião e o ex-governador Beto Richa. Em tese, muita gente considera que eles são os favoritos, digamos assim, para ficar com essas duas vagas. Mas há quem aposte num segundo nome. Quem vota no Beto, em tese, não vota no Requião e vice-versa. E um segundo nome pode pegar voto dos dois lados. É uma leitura que o senhor acredita que seja válida, especificamente para a sua candidatura? Olha, Euclides, eu acho que a campanha para o Senado é uma campanha muito agradável de ser feita. Porque se uma pessoa num determinado município chega para o prefeito e pergunta, olha, qual que é o teu candidato? Né? E o prefeito normalmente não vai dizer que ele tem dois candidatos, ele tem um candidato. Ou o vereador, um candidato, ou a pessoa, a liderança local tem um candidato. Então a pessoa vai dizer, não, então nós também temos o nosso candidato, que é o Flávio Arnes. Né? Então não há assim possibilidades de conflito, de briga. Né? Quando você tem uma candidatura para deputado estadual, deputado federal, é mais difícil isso, porque existe o deputado local, né, a tendência local. Então eu diria que os dois votos, não é que vá votar em primeiro ou segundo, até pode acontecer isso, né? Mas eu diria principalmente que o povo tem que se conscientizar que tem que votar duas vezes para senador. E os dois votos são igualmente importantes, que são senadores que vão estar lá, ou senadoras, né, para representar o nosso Estado e representar os debates que vão acontecer no Brasil. O senhor já foi filiado, até a gente mostrou ali no videozinho, né, o PSDB, foi deputado federal pelo PSDB 3 mandatos, se não me engano, depois foi senador pelo PT, depois voltou para o PSDB e agora está na rede. Essas mudanças todas de partido e alguns até partidos de construção conjunta, coletiva de soluções com toda a sociedade, né, que a gente busca entendimento, né? Então esses princípios eu defendo a vida toda, né? A vida toda eu sou uma pessoa de filosofia, de conceitos, de princípios. Tanto que quando eu fui vice-governador do Beto Richa, no primeiro programa eleitoral, eu fiz absoluta questão que aparecesse na televisão, aparecessem 3 ideias, né? Diálogo, e alguém pode ir lá e olhar, com o diálogo se busca união, e com a união você tem a solidariedade. Né? Então eu continuo defendendo isso, só que o que acontece é que os partidos não passaram mais a defender coisas que nós julgamos importantes. Então eu estava no PSDB, saí do PSDB, fui para o PT, acreditando que o PT defenderia, né, esses princípios, essas ideias, e muita gente defende, né? Não é que o partido, é que a cúpula principalmente deixou de defender, mas a militância tem muita gente que luta por isso. E voltei para o PSDB, procurei ser fiel, leal aos conceitos. Só que eu vi que não dava mais também, né? O PSDB também se desvirtuou. Entramos na rede por conhecer a Marina, fui colega dela no Senado, conheço bem o discurso, conheço os princípios e sei que ela valoriza muito o que eu estou dizendo. Então a gente tem que construir essa ideia, porque os partidos políticos são importantes, só que existe essa necessidade de reciclagem geral. E o senhor acabou de citar a sua trajetória no PSDB, no PT, voltando ao PSDB. A gente vê hoje a situação do ex-presidente Lula, e no PSDB eu destaco principalmente para o Aécio Neves, que está bastante enrolado com denúncias, etc.
Que visão o senhor, que já passou por esses dois partidos, tem hoje da situação que eles enfrentam tão difícil? Pois é, tão difícil, né? E isso muita gente no Brasil se questiona, porque o Lula foi eleito no Paraná, quando eu fui eleito senador, foi a pessoa mais votada, né? Teve uma votação super expressiva. E a população se sente assim, é uma dívida moral, eu diria, que ele tem com a população toda, que acreditou, que achou que poderia ter uma coisa diferente. E eu saí do PT já no segundo mandato do governo Lula. Então não foi recentemente, foi lá atrás, ele estava com uma popularidade alta. E eu dizia, mas não é isso, né? Não dá para continuar desse jeito. Quer dizer, a gente tem que ter princípios éticos, morais. Até eu disse, nós estamos jogando essas bandeiras todas na lata do lixo. Vamos colocar o que no lugar? Não tem. Então eu digo, olha, estou saindo e voltei para o PSDB. E aí apoiamos o Aécio Neves, né? Como muita gente apoiou. E também tivemos essa decepção extraordinária. Mas a gente tem que dizer o seguinte, graças a Deus que o judiciário está atuante no Brasil. Se a gente quiser um país desenvolvido, democrático, justo, eu diria a balança de tudo tem que ser o judiciário, sempre, em qualquer país do mundo. Se você for na Europa, onde há casos de corrupção, mas se a pessoa for apanhada, ela vai ser condenada, vai ser julgada e condenada. E foi o que aconteceu, infelizmente, nesse sentido, porque a gente queria que também fosse diferente, com tanta gente, entre cujas pessoas está o ex-presidente Lula, e agora o processo contra o Aécio Neves também, que tem que ser buscado. Essa é uma pergunta que até a gente ia fazer mais para frente, mas já que o senhor tocou no assunto, o senhor então vê a Lava Jato como uma solução mais do que um problema. Isso divide muito os políticos, né? Tem muita gente que vê a Lava Jato se excedendo, ou talvez até condenando o presidente Lula injustamente, há quem diga isso. Qual que é a sua postura em relação ao processo dele e a Lava Jato como um todo? A posição é claríssima. E eu já dizia isso em 2014, eu me lembro quando fui para o interior do Paraná, inclusive como governador em exercício, dizendo, olha, isso, portanto, 4 anos atrás, eu já dizia, nós estamos escrevendo uma nova história para o Brasil, a partir do Paraná. Né, a partir de um grupo da Polícia Federal, do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro, da Justiça. Né? Então eu digo assim, isto é o que deve acontecer, graças que está acontecendo. Inclusive no caso do Lula, o senhor acha que também... No caso do Lula, ele teve todas as condições de ser julgado, foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda, a defesa teve todas as condições de fazer a defesa que desejasse, apresentar as provas que quisesse, né? E foi julgado, foi condenado e tem que cumprir a pena. Né? Qualquer pessoa que seja julgada, condenada, com amplo direito de defesa, apresentação de provas, tem que cumprir o que a justiça determinar. Né? E você tem instâncias variadas para que esta... vamos dizer, inocência ou culpa seja comprovada. E com Aécio vai acontecer a mesma coisa, tem que ser julgado, né, nas várias instâncias, liberdade total para provas, para advogados, e que a decisão da justiça seja cumprida. E, senador, o senhor citou especificamente o papel de balança que o judiciário tem. Trazendo para os casos aqui do Paraná, o senhor foi secretário da Educação durante quase todo o primeiro mandato do governador Beto Richa, e a gente vê um caso muito grave hoje, que é a Operação Quadro Negro, que desvendou um esquema de milhões de reais desviados de obras de escolas. O senhor que conhece internamente a Secretaria da Educação de perto, em que o Executivo falhou para se permitir que obras no chão fossem completamente pagas como se a obra tivesse concluída e recursos supostamente desviados para campanhas? O que houve de errado nesse caso? Pessoas que, na verdade, enganaram, pessoas que roubaram e pessoas que têm que ser punidas. De 2014, portanto, a operação horrorosa também que aconteceu no 29 de abril, aconteceu 1 ano depois de eu ter saído, porque eu digo, jamais teria acontecido com a gente.
porque o respeito, a dignidade, particularmente com o profissional da educação, tem que ser o máximo. Então essas pessoas têm que ser punidas, né? Quer dizer, houve erros no executivo, né? Mas o que foi feito para evitar o erro? Né? A Secretaria de Obras tinha sido extinta. Designamos para a SUD uma pessoa de carreira, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, campeão de xadrez, que era o Jaime Lerner. Jaime Sunier, né? Jaime Lerner, desculpa. Jaime Sunier, lógico. Estou pensando no Jaime Sunier. Também o meu cumprimento ao ex-governador Jaime Lerner. Ao mesmo tempo, descentralizamos licitações. Então, 32 comissões de licitação no estado todo, para que a pequena empresa pudesse fazer a obra lá no interior. Fizemos a comissão de licitação aqui, centralizada. Né? Ao mesmo tempo, contratamos, através de um processo seletivo, engenheiros, para ter engenheiro em todos os núcleos e tudo, para que houvesse esse acompanhamento das obras. E, ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, a gente fazia reuniões semanais ou quinzenais para discutirmos em conjunto as obras. E, no entanto, agora, apesar de né? tudo isso, na sequência, aconteceu o problema. E pode acontecer. O senhor já tinha ouvido falar, quando o senhor estava na Secretaria, chegou ao senhor isso em algum momento? Alguma denúncia? Porque as primeiras obras que estão sendo denunciadas eram ainda do seu período, né? Eu ia constantemente a Brasília, como a gente deve ir, buscar recursos, através do que se chama PAR, Plano de Ações Articuladas, que todas as secretarias faziam. E nós estávamos festejando, inclusive, a vinda de quase 100 milhões de reais para a construção de mais de 20 escolas em nosso estado. Fizemos a licitação, nós que fizemos a licitação, só que na sequência, né, e o Ministério Público e a polícia estão investigando isso para ver o que aconteceu, quem foi beneficiado, para onde que foi o dinheiro, para que isto fosse executado. E na sequência houve o problema com boa parte dessas obras, né, quando o fiscal disse que estava sendo feito, mas houve assim uma organização para haver essa fraude, né, porque a lei foi mudada, que eu impedi de todas as maneiras possíveis para que a gente continuasse no controle. Foi criada a Fundepar, aí a pessoa foi indicada para a Fundepar, era um órgão meio independente. O senhor acha que foi premeditado? E aí foi muito bem orquestrado para direcionar para uma fraude, infelizmente. Agora, o que tem que ser feito? Né? Corrigir os processos administrativos que permitiram isso, né? Então, melhorar, aprimorar e punir rigorosamente quem fez. Mas o senhor percebeu que havia essa orquestração na época? Assim, porque o senhor está dizendo hoje que houve uma premeditação, né? Era visível já que isso estava acontecendo? O senhor falou que tentou evitar. É que na minha época, né, uma das boas coisas que o Requião fez enquanto governador foi acabar com a Fundepar, para que o secretário tivesse a autoridade de discutir para ver obras aonde, qual a necessidade, falta para alunos, ou o que está acontecendo. Né? E houve, assim, as pessoas queriam retomar a Fundepar. E daí sairia do controle da secretaria essa questão de obras. Né? Eu disse, em hipótese alguma, não existe essa discussão de colocar para fora do âmbito da secretaria. Né? Mas tão logo eu saí, o órgão foi recriado e a primeira pessoa indicada para lá foi justamente a pessoa sendo mais investigada nesse momento. Problemas, a coisa tem que ser correta. E o senhor citou agora há pouco o episódio do 29 de abril. O senhor já tinha deixado o governo há um ano, já estávamos no segundo mandato do governador. Como é que o senhor acompanhou todo esse episódio? O senhor ainda mantinha contato com membros do governo? Tentou fazer um meio de campo para evitar uma situação como essa? O senhor estava na época na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Exatamente. Né? Eu estava na época na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Foi, eu diria, uma coisa horrorosa, né? Jamais poderia ter acontecido,
a atitude de qualquer pessoa para com a educação, para com professor, professora, pedagogo, pedagoga, profissional da educação, tem que ser uma atitude de respeito, né, de consideração, de solidariedade. Então, acontecer aquilo é fruto do que vem acontecendo hoje no Brasil também. Falta de diálogo, falta de entendimento, né, falta de negociação. Né? E a polícia, eu prezo muito a polícia do Paraná, sempre estava junto com o batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, com a Polícia Civil, lá na Academia do Guatupê, que é uma das melhores academias do Brasil, estava e tenho um respeito enorme pela polícia, mas estavam cumprindo ordens lá. E jamais poderia ter acontecido, a gente lamenta que tenha acontecido, e essa atitude de desrespeito não pode ser repetida na história do Paraná. Não só no 29 de abril, mas em outras situações. Alguém dizer, por exemplo, num processo de negociação, que os professores estão chorando de barriga cheia, né? Porque já ganham bastante, já tem isso, já tem aquilo. Quer dizer, isso é um desrespeito. O senhor está falando do governador Beto Richa? Não propriamente do governador, mas da equipe próxima do governador, que em meios de comunicação, inclusive disse, pô, os professores nós já demos tudo, estão chorando de barriga cheia. Era uma frase famosa do secretário Mauro Ricardo, né? Ele dizia muito isso. Né? E não, isso quer dizer, sendo governador, eu teria que dizer para esse secretário, olha, ou fique quieto ou saia, né? Porque nós estamos negociando o tempo todo com esta área que é fundamental para o Paraná e para o Brasil. Então não pode haver. Falando né? em sair, o senhor, ao ver aquele episódio do 29 de abril, o senhor pensou em sair? Por que o senhor decidiu ficar no governo, sendo que achou que foi uma condução totalmente errada? Eu de fato, refleti muito sobre isto na época, falei sobre isto em reuniões com os secretários todos, né, sempre apontando, mas principalmente, né, a gente ficou no sentido de você ter um canal de negociação, de comunicação com a sociedade de uma maneira geral, porque era uma secretaria sem orçamento, eu queria isso mesmo, não precisava de dinheiro, mas articular as coisas com a sociedade. Então, muita coisa foi articulada, né? Pessoas desaparecidas que já estavam no meio de um processo que a gente tinha que continuar também, né? Instalação de internet em todos os municípios do Paraná, chamada Rede 399, as relações com a sociedade de uma maneira geral, vários programas, programa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil é signatário desses objetivos. Então a gente chegou no momento de dizer, continuamos com esse canal e continuamos com esses trabalhos ou interrompemos tudo. E discutindo com muitas pessoas, achamos que deveria ser mantido o canal até onde fosse possível. E o senhor citou essa frase de gente do governo à época dizendo que os professores já ganhavam muito. E após a sua saída, deputados da base aliada, alguns secretários diziam nos bastidores que nas reuniões em que havia entre a Secretaria de Educação e o sindicato, os professores chegavam pedindo e eles saíam da reunião com o senhor tendo dado 2 a eles. Eles achavam que o senhor era muito benevolente com os professores. Como é que o senhor vê essa crítica enquanto foi secretário? Você sabe que, bom, eu sempre trabalhei na área da educação, né? Sou professor. Quando me perguntam qual que é a sua profissão, eu digo professor. E sou professor mesmo, né? Já fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, atualmente sou professor da Universidade Federal. E os professores conquistaram aumentos significativos, prometidos em campanha política. Diga-se isso. Então, eu sou de opinião que se você promete na campanha, você tem que cumprir depois o que você prometeu. Né? E tinha sido prometido avanços em uma vez, né? À vista, vamos dizer. E negociando com a PP Sindicato, nós fizemos em 3 vezes.
porque houve uma negociação, houve um A entendimento. promessa do governador Beto Richa, Do na época, governador era de Beto Richa, fazer que o salário ficasse com isonomia em relação a outros em relação aos profissionais demais funcionários. com Exatamente. diploma universitário. Né? Exatamente isso. Então, isso nós fizemos. Mas não foi só isso com os professores e com as escolas. Fizemos reunião com todos os diretores em todas as regiões. E eu disse para os diretores, olha gente, não vamos usar a palavra eu, vamos usar sempre a palavra nós, vamos nos policiar. Nós vamos fazer, nós vamos conquistar, não é eu vou fazer para vocês, nós vamos conquistar, nós vamos fazer. Né? Então muita coisa aconteceu, mas fruto de um diálogo. Eu me encontrava com a APP Sindicato, e aliás eu quero dizer para todos que agora com a mudança sindical você tem que pagar o sindicato. Se eu fosse professor do Estado, e eu recomendo para todos os professores do Estado e funcionários que paguem a APP Sindicato, porque vocês estão muito bem representados pela APP Sindicato, né? Porque senão vocês vão ser passados para trás, né? Então, uma reunião no mínimo uma vez por mês com a APP Sindicato, 2 vezes, negociando o que era possível. Né? O que mais? Por exemplo, o pessoal fazia mestrado, doutorado, né? Também negociamos muito a questão do porte da escola. Nós dizíamos para a APP Sindicato, olha, antes da reunião, vocês venham para a secretaria com os economistas de vocês, o Cida, que é o economista da APP, e discutam aqui com a secretaria para ver se os números estão corretos, porque senão a gente vai ter dificuldade depois de vocês dizerem um número e nós o outro. Então vamos usar todos o mesmo número. Então nós tivemos alegria, ou por exemplo, o pessoal dizia, a gente começava o ano e o professor não sabia onde é que ia dar aula. Não sabia onde é que ia dar aula. Então nós dissemos, vai tudo acontecer até o final do ano. Professor e funcionário vão sair de férias, vão passar o Natal sabendo para que escola eles vão se dirigir no primeiro dia do planejamento e da aula. Ah, é impossível, nunca foi feito isso. Foi feito. Merenda da agricultura familiar, né, na sequência, transporte escolar, pagando os municípios de acordo com o transporte escolar, e gastando os 25% do orçamento que a gente tem que gastar em educação. Eu me lembro de um debate no primeiro ano, onde os avanços, promoções e progressões estavam super atrasados, e o pessoal do planejamento dizendo, mas se você pagar, nós tínhamos o controle absolutamente de tudo. Né? Se você pagar, nós vamos para 27, 28. Eu digo, olha, se nós não pagarmos, não vamos chegar aos 25. Pagamos as promoções, pagamos as progressões e chegamos a 24,87 e fomos repreendidos pelo Tribunal de Contas por não termos usado os 25%. Eu disse, olha, nós temos o controle da situação financeira e tudo. Visivale, 30 mil pedagogos há 10 anos esperando uma solução. Né? Em meio ano, junto com as estaduais, com o conselho, com todo mundo, o problema foi resolvido. Mas eu sei que existe essa crítica. O pessoal diz, o Flávio era benevolente. Não é benevolente. Quando você dialoga, você acha soluções em conjunto. E é isso que está faltando lá no Congresso Nacional também, que o pessoal não conversa, não dialoga. O pessoal diz que conversa, mas conversa é você escutar, você ver, tem uma solução, tem outra. A LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela foi aprovada, por incrível que pareça, no Congresso Nacional, na minha época, por consenso. Foram 2 ou 3 votações, assim, só lá no meio. Imagina uma coisa como educação, com partidos de esquerda, de direita, de centro, disso, daquilo. Né? Mas por quê? Porque a gente tem que... E a Marina insiste nisso. Às vezes o pessoal diz a Marina não tem posição. Não é que a Marina não tenha posição, é que a Marina diz, pô, não, eu quero construir soluções possíveis, viáveis, né, que deem certo.
né? E é isso que a gente faz. Mas o que você falou, Euclides, é o que a turma fala. O Flávio eu pedia uma e saía com 2. Foi um período agradável, bom, dentro do orçamento, organizado, né, fazendo as reformas de engenharia, de escolas. Eu visitava 20 escolas por semana. Então, qualquer coisa que eles falassem, eu sabia o que estava acontecendo, que eu visitava 20 escolas por semana. Então, visitei centenas de escolas e as APAES. Ainda dizendo, não as APAES, as pessoas com deficiência, aprovamos a lei. Todos iguais pela educação. Né? Então, a pessoa com deficiência tem o direito de receber o que a pessoa sem deficiência recebe. Eu acho que é extremamente justo, né? Quer dizer, você tem um filho com deficiência, tem que receber o que sem deficiência recebe. Então, geladeira, armário, construção, botamos isso na lei. Aprovamos a lei na Assembleia. Só que a lei não está sendo cumprida. Então, mas pelo menos temos a lei. Vamos lutar para que a lei seja cumprida. Senador, a gente tem uma pergunta da nossa correspondente em Brasília, a Catarina Scortetti. Ela está fazendo uma pergunta para cada candidato, que parece que já está pronta ali para pôr no ar. É isso, Rodrigo? Então vamos ver. Olá, colegas da Gazeta do Povo, Flávio Arnes. No Congresso Nacional, há anos patinam algumas propostas para acabar com a figura do suplente de senador. Críticos da regra consideram que o suplente de senador é uma pessoa sem voto, ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, onde os suplentes em exercício receberam votos diretos, ainda que insuficientes para conquistar uma cadeira. Então, minha pergunta é a seguinte: no Senado, em caso de vacância do titular, quem deveria assumir o mandato? Seu próprio suplente ou outros candidatos que também disputaram a cadeira? O senhor defenderia a alteração da regra atual? Olha, eu acho uma questão muito interessante. As pessoas que falam nesse sentido, eu diria, têm toda a razão também, né? Eu defenderia a mudança, né? Porque ou a pessoa seguinte entra, ou haver, inclusive, novas eleições, né? Não deveria haver o convite, inclusive, do Executivo para que senadores ou deputados assumissem cargos no Executivo, porque senadores e deputados foram eleitos para serem senadores e deputados. O que você faria para que houvesse mais lideranças assumindo cargos assim de importância no país? Ao mesmo tempo, né, se a pessoa quiser ser candidato a governador ou a prefeito no decorrer do mandato, deveria renunciar ao mandato para ser candidato a prefeito ou a governador. Isso evitaria também, ajudaria nas decisões das pessoas. Mas eu considero assim, muito importante essa mudança, porque de fato, quando alguém está votando na minha pessoa ou num outro candidato, dificilmente essa pessoa sabe quem é o primeiro ou segundo suplente. E só aproveitando o gancho, falando especificamente sobre o Senado, chegou uma pergunta de um leitor nosso, o Emerson. Aí nessa esteira de que há um completo descrédito da classe política hoje, né? Ele fala que no delicioso Senado são 8 longos anos de vida mansa e salários de patrão. Por isso ele pergunta ao senhor, qual a sua real motivação em tentar voltar ao Senado Federal a partir de 2019? É uma boa pergunta, porque o descrédito é geral mesmo, né? Agora, a gente tem que pensar, eu inclusive acho que o mais importante, antes de ter um caminho político, é você ter o povo organizado. Isso, meu tio lá, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi cardeal de São Paulo, a primeira medida que ele tomou quando ficou arcebispo e cardeal foi vender o palácio do arcebispado. Ele disse, vou vender, vou me mudar para um sobrado. E se mudou para um sobrado. E com esse dinheiro ele ajudou a organizar centenas de comunidades de base. Quer dizer, o povo organizado é aquele que sabe o que quer, que não é enganado, né? E a gente tem que trabalhar nisso. E eu trabalhei nisso a vida toda também.
quando a gente fala professores, sindicato, APP, APAI, igreja, terceiro setor, é organização do povo, né? Agora, ao mesmo tempo, tem que ter um canal político, né, para as coisas acontecerem, né? Aí os objetivos do povo vão ficar muito melhor resolvidos. Agora, a política é fundamental. Eu vou pegar as palavras do Papa Francisco recentemente. Ele falou o seguinte: o cristão, e ele não fala o católico, porque ele quer que as igrejas se unam também. O cristão tem o dever de se envolver na política. Não é a opção, tem o dever, porque é o caminho mais consistente, mais seguro para a construção do bem comum. Então, se eu quero uma sociedade melhor, ambientalmente, socialmente, economicamente, isso acontece por um conjunto de fatores, organização do povo, fundamental, e pela política, não partidária necessariamente. Que a minha tia, que era da Pastoral da Criança, organizou, a tia Zilda Arnes, né, que organizou todo esse trabalho pelo Brasil, ela era um ser eminentemente político, né? Quer dizer, ela era uma pessoa política, não partidária, política no sentido de cidadania. Então, esse objetivo de ter um mandato, particularmente no Senado, onde você tem 81 pessoas, e você pode articular de uma maneira muito mais adequada todos os desafios nacionais, é um caminho fundamental para você discutir as questões aí da previdência, da segurança, da educação trabalhista, tributária, que são os temas atuais. Então, todo mundo tem que pensar, eu não vou me envolver na política. Esqueça isso. Tem que se envolver, tem que votar, tem que ver em quem está votando para que você tenha um país melhor. Falando dos grandes temas nacionais, que é justamente o tema dessa segunda parte da entrevista, né? O senhor falou da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. O que o senhor achou dessa reforma trabalhista que já foi aprovada, que está ainda causando bastante tumulto, e qual que o senhor acredita que é a reforma previdenciária ideal para o Brasil nesse momento? A reforma trabalhista, em primeiro lugar, está dando um monte de confusão, porque é a característica desse governo, fazer tudo atropeladamente, assodadamente, sem discutir, para querer deixar uma marca para a sociedade. No meu período eu fiz a reforma trabalhista. E fazer uma reforma trabalhista não é algo simples, porque você mexe com 200 milhões de brasileiros, aí mais, né? 220 milhões de brasileiros. Então existem dificuldades cruciais na reforma trabalhista. Na área da educação, por exemplo, você pode terceirizar a atividade fim. Não é só atividade meio. Você tinha uma escola e contratava de uma empresa, né, o pessoal da vigilância, merenda, limpeza, eventualmente, limpeza. Mas agora você pode contratar da empresa o professor. E cadê o plano de carreira, cursos, questão da casa? Quer dizer, a qualidade, nem se pensou na qualidade, né? Ou, por exemplo, o Senado aprovou a reforma trabalhista com a promessa do presidente que seria editada uma medida provisória para corrigir as distorções da reforma trabalhista. Provaram. Foi editada a medida provisória e agora acabou o prazo da medida. Então, caducou. Todas aquelas mudanças não vão acontecer. Então, o que acontece? Uma mulher grávida ou que esteja amamentando o filho pode continuar trabalhando num local insalubre. Quer dizer, não tem, nós como sociedade vamos dizer o quê? Um absurdo, mas está na lei, né? Trabalho de 12 por 36 horas. Antes só poderia acontecer através de um acordo coletivo de trabalho, justamente para garantir situações, salários e outras coisas. Agora o que acontece? O patrão pode negociar individualmente com cada um e é claro que o trabalhador vai se sentir pressionado nesse sentido. Ao mesmo tempo, trabalho intermitente.
né, intermitente. Como é que isso vai ser contado para a Previdência? Como é que eles contarmos a sociedade? E para qualquer reforma, chamarmos os setores representativos da sociedade, discutirmos, porque não é só o executivo que deve fazer isso. Eu acho que a falha foi o Senado aceitar pacificamente uma lei que trazia tantos transtornos. Isso não pode acontecer. Então eu diria, o Brasil está de pernas para o ar, né? É uma confusão generalizada. Então chamar a sociedade. Na reforma previdenciária que você se referiu, Rogério, é a mesma coisa. Né? A reforma previdenciária, nós temos que chamar a sociedade, ver os números, ver os documentos. Né? Sempre o pessoal diz, não, estamos negociando, daqui a um mês vamos ter uma reunião. Não, tem que ter reunião todo dia, uma semana inteira, um mês inteiro, 2 meses, até irem achando soluções. Né? Agora, tem que ser uma conta de entrada e de saída. Quanto que entra e quanto é que sai no presente e no futuro, porque eu tenho que garantir a aposentadoria para gerações futuras também. Então, quanto é que entra e quanto é que sai? Ah, mas se eu continuar pagando 30 mil, não vai dar 10 mil, 20 mil, 5 mil, né? E o que eu devo fazer? Então, tudo isso, a polícia é uma atividade perigosa, difícil e tudo, ótimo. Então, também concordo. Então, vamos ver quanto que entra, quanto que sai, a sociedade está disposta a pagar, não está, qual que é a idade mínima, né? Vamos discutir isso para ver qual que é a idade mínima também, né? Dá para ser com 50, 55, 60, 61, 2, 3, 4, mas chegar a consensos. As pessoas às vezes dizem o consenso é impossível. A LDB foi feita por consenso, bem discutida. Reforma tributária aprovamos no Senado por consenso. Reforma do Poder Judiciário com a implantação do CNJ foi por consenso. Então havia essa prática de fazermos por consenso. E essa prática tem que ser retomada. Mas o senhor que já esteve no Senado por 8 anos, sabe que as pressões são muito grandes. Nesse caso da reforma trabalhista, a pressão do patronato acaba sendo muito maior. Assim como na reforma da Previdência, setores muito bem organizados, funcionários públicos, militares, etc. É possível vencer essa resistência que o senhor acha que é o ideal? Tem clima para isso? Eu até diria, Euclides, o seguinte, que quem não quer ter pressões, nem se candidata, né? Porque lá no Senado e na Câmara dos Deputados, obviamente você tem pressões e tem pontos de vista de todos os lados e de todos os tipos. Qual que é a solução para isso? É você se sentar, discutir e chegar a conclusões. É possível isso que você perguntou? É possível, não tem problema, né? Isso nós temos muitos exemplos para dar. E a política é isso, né? A política é numa reforma trabalhista, pressão dos patrões, tal. Claro, tem que ver a parte do empregado. Se tem que chegar a um acordo justo, bom, que seja moderno, que seja dinâmico, que valorize. Isso é fruto de um debate, né, que a sociedade tem que fazer e, ao mesmo tempo, depois... E não é só executivo. O Congresso tem que ser proativo. Né, proativo, ou seja, né, se você tem uma discussão como a reforma trabalhista, vamos apresentar no Congresso, fruto de um grande debate, uma proposição trabalhista. Né? Agora, que tem que ser modernizado, também todo mundo entende isso, e até os trabalhadores entendem, né, no sentido de dizer, olha, a lei é antiga, as situações novas, mercados novos surgindo, profissões novas. Como é que tudo isso vai ser regulamentado? Como é que vai ser pago? Ou não? Recolhido para o INSS? É justo, não é? E chegar a um acordo, né? Isso é política. O senhor falou também, já tangenciou a reforma tributária, né? Qual que é o seu ponto de vista? O que o senhor acha que tem que mudar? Na reforma tributária, a mesma coisa, né? Nós estamos já discutindo há bastante tempo, né, que o Brasil está com uma dificuldade gigantesca em termos de impostos, né? Quer dizer, uma carga... Às vezes o pessoal pergunta, o que você acha da carga tributária? Eu digo, se a gente tivesse
todos os serviços à disposição como um país europeu tem. Não, se paga 40% de imposto, mas se tem educação, tem saúde, tem segurança, tem isso e aquilo, ok. Mas quando se tem 40% de impostos, aí você, e ao mesmo tempo não tem esses serviços, aí a gente tem que repensar isso tudo. Mas repensar como? Né? A gente tem várias coisas que têm que ser vistas nesse conjunto. Né? Qual o recurso que você tem, né? Em termos da previdência, em termos da dívida pública, né? Que inclusive é um valor bastante acentuado, a diminuição, né? Das taxas de juros, o que facilita um pouco a própria discussão da Selic e de outras coisas, né? Quer dizer, do pagamento dos juros, mas ao mesmo tempo termos, né? uma discussão, corrupção, sem dúvida alguma, aí com graves problemas, mas discutíamos também essa questão dos impostos. E um outro tema que, desde quando o senhor era deputado, senador, também sempre volta à tona e nunca se sai essa reforma, é a reforma política. Pessoalmente, o senhor acredita que é possível fazê-la? E o que seria necessário? É discutido principalmente no parlamento a questão do voto proporcional, distrital misto. Além da reforma como um todo, qual a sua posição a respeito desse tema específico? Sabe, Euclides, eu acho o seguinte também, que muita coisa foi feita, né? Até a gente tem que reconhecer. Uma das coisas é o envolvimento da polícia, do judiciário e a ligação dos órgãos de controle para investigar os gastos de campanha. Se foram declarados, se não foram, né? Você não ter doações de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas, eu também considero um avanço muito importante, né? Isso é muito importante. Você ter cláusulas de desempenho ou de barreira, como queiram falar, eu acho muito importante também, porque daí você vai ter acesso a recursos, à televisão e a outras coisas, dependendo do teu desempenho. Você proibir coligações nas proporcionais, eu considero fundamental, né? Fundamental, porque se eu estou num partido, aquele partido tem que estar suficientemente sintonizado com a sociedade para ganhar os votos, porque hoje em dia você não sabe se foi aquele partido que ganhou o voto ou se foram os outros, porque eu me elejo com os votos dos 7, 8 partidos que estão coligados. Então isto é outra coisa assim essencial na política. Pode ter partidos políticos, eu digo, pode ter quantos partidos quiser. Se quiser ter 30, 40, 50 partidos, como tem nos Estados Unidos. Só que os dois principais que aparecem, né, que são os democratas e os republicanos. Mas pode ter. Agora, se você vai ter dinheiro, tempo de televisão, seja competente, ganhe os votos, sintonize-se com a população para ver o que pode. Agora, mudar, avançar, eu diria que é fundamental você ter o voto distrital misto, né? Porque, por exemplo, chega aqui no Paraná, quem que é o deputado do litoral? Eu não sei quem que é o deputado do litoral, não tem, todo mundo tem voto lá no litoral. Quem que é o deputado do oeste do Paraná, do sudoeste, quer dizer, ter bem identificado que essa pessoa representa uma determinada região. O eleitor conhece o candidato, o eleitor conhece o deputado, sabe onde que ele mora, sabe onde procurar, onde reclamar, e você se sintoniza. Então, nesta área, a reforma política deve evoluir. Mas já evoluiu bastante, mas particularmente com o controle dos órgãos de fiscalização. A gente tem uma última pergunta dessa parte que a gente faz para todos os candidatos também, que é uma pergunta em 3 partes, na verdade. Que é o que o senhor acha de casamento gay, adoção por casais do mesmo sexo e aborto? O senhor tem posição nesses 3 temas? Tenho posição, sim. É muito importante que pessoas do mesmo sexo tenham os seus direitos assegurados, né? É fundamental. Todos aqui devem conhecer pessoas que estão juntas, né? Há 5, 10, 15, 20, 50 anos e que precisam ter a sua vida, né, assim regularizada através da união civil.
né? Então, e da religiosa depende da religião, cada religião tem as suas normas também para essa finalidade. E pessoas que não podem ser discriminadas, não só nisso, mas em qualquer outra coisa. Tem que ter os seus direitos assegurados. Quanto à adoção de crianças, deve acontecer o que acontece com qualquer adoção. Você faz uma avaliação social, faz uma avaliação psicológica, faz uma avaliação da casa, das circunstâncias e tal. Então, se é um casal heterossexual, ou um casal homossexual, ou uma pessoa solteira, né, seja o que for, né, essa avaliação tem que ser feita. E a pessoa tendo condições, a partir da avaliação, sendo homossexual ou heterossexual, e eu conheço casais que adotaram crianças sendo homossexuais e que são pais extraordinários. Então tudo depende, novamente, de uma estrutura que seja colocada à disposição. A terceira pergunta, sou contra o aborto, né? Contra o aborto. E, inclusive, nós trabalhamos muito no Estatuto da Pessoa com Deficiência lá em Brasília e no Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no Paraná. E nós dissemos no Estatuto, de maneira clara, que o direito à vida da pessoa com deficiência, quanto mais da pessoa sem deficiência, mas da pessoa humana, do ser humano, seja ele quem for, começa na concepção. Ah, porque eu tenho o Zika vírus e corro o risco de ter o filho com deficiência, vou abortar. A gente pode perguntar para quase totalidade dos pais. Os pais vão dizer, eu amo o filho com deficiência ou a filha com deficiência. Só que eu lamento que ele não esteja tendo os direitos assegurados como cidadão. Ter escola, ter trabalho, ter remédio, ter médico, fisioterapia. Então nós temos que mudar a sociedade em termos de direitos humanos. Inclusive, sabe, Rogério, na parte de usar os embriões congelados para efeitos de pesquisa. É uma vida humana que você tem lá. Se você colocar aquele embrião, né, depois de anos no útero de uma mulher, muitos deles vingarão. Qual que é o problema de você ter o embrião? O médico, que deveria estar produzindo 2 ou 3 embriões, que seria o máximo, você não pode colocar 5 ou 6 embriões no útero de uma mulher. De repente todos vingam e a mulher corre o risco também. Mas eles, ao invés de fazerem 2 ou 3, estão fazendo 5, 6, 10. E vão dizer depois, não, jogue fora. Como jogue fora? Você está jogando uma vida humana fora. Inclusive, e não temos nenhuma pesquisa no mundo que indique assim, uma solução médica para a utilização do embrião, da célula embrionária. Temos centenas em função de células-tronco do próprio adulto ou do cordão umbilical, mas não da célula-tronco embrionária. E Luiz Helena e eu fomos os únicos senadores a votarmos contra o uso do embrião para efeitos de pesquisa, porque você tem que matar o ser humano, e não é por ser católico, que eu sou católico, sou religioso e conheço gente de todas as religiões, mas a pessoa que defende direitos humanos é uma questão de direitos humanos, tem o direito à vida, e a vida não pode ser por esta razão, por outra, senão você vai achar 1000 razões. Ah, porque está no comecinho da gestação. Como comecinho da gestação? Comecinho da gestação são 9 meses, mas está lá e é um ser humano que vai até o final dos 9 meses. Senador, a gente vai encerrando o tempo aqui, eu vou passar para a última parte aqui, que é mais rapidinha, que é um bate-bola para o eleitor conhecer o senhor, seus gostos, E começa por uma pergunta bem simples, que é, qual foi o seu primeiro emprego? Fui professor. Mas onde, com que idade? Isso, eu dei algumas aulas já substituindo minha irmã com 16 anos, numa 5ª série na época, mas depois... Aqui em Curitiba, é isso? Em Curitiba. Naquela época era possível, né? Não havia as exigências que a gente tem hoje. Mas dando aula como professor mesmo, fui professor de cursinho
preparatório para o vestibular. Havia um cursinho antigamente, denominado Cursinho Abreu, na Rua 15, que preparava para o curso de Direito, para a área de Humanas, onde eu fui professor de redação. O senhor era concorrente do Oriovisto na época? O Oriovisto, ele sabe que mas ele começou um pouco depois. Quando eu dei a aula, eu estava foi no ano, se não me engano, de 69 ou 70. E o Oriovisto começou com positivo lá por 72. E é interessante que eu fui convidado naquela época para ir para o positivo, também para dar aula. Fui convidado. Mas eu preferi porque eu estava assim, começando quase o mestrado, e depois até fui para os Estados Unidos para fazer o doutorado, mas eu fui convidado na época para ir para lá. Tá certo. Um livro que marcou a sua vida, um livro favorito? São vários livros, né? Eu estou lendo nesse momento também um livro muito interessante do Ernesto Rodrigues sobre a biografia da minha tia, da Zilda Arnes, tia Zilda, como ela gostava de ser chamada, né? Eu leio muitos livros do meu tio, do Dom Paulo. Recebi hoje um livro que eu já tinha lido, boa parte, Sementes da Sabedoria, do Clemente Ivo Giuliato, que era inclusive ex-reitor da PUC. Mas tem um livro também muito bom do Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulências. Aquele eu acho que todo mundo deve ler para pensar um pouquinho na situação atual. Um filme que o senhor gosta muito? Olha, sabe que nesses últimos dias eu vi mais de uma vez e gostei muito do Sully, o herói do Rio Hudson, que aterrissou o avião da US Airways no Rio Hudson. Eu achei aquilo assim de uma coisa impressionante, que eu digo, como a gente tem que evoluir em 24 minutos, 300 pessoas se mobilizando para resgatar 155 passageiros, e com uma competência, uma capacidade do piloto, da tripulação, para ver como tem gente competente e capaz nesse mundo também. E uma música que o senhor gosta? Eu gosto de várias músicas. Você sabe que uma coisa que a gente tem adotado, que inclusive a minha esposa gosta muito disso, e eu também, assim, a gente ter as músicas recuperadas de serestas, de sambas e tal, e temos uma fogueira, que a gente tem esse local, né, uma fogueira ao lado do rio, batendo papo, escutando música, cantando, uma lua cheia também bonita, e todo mundo se reunir. Então o nome desse projeto familiar é Vamos Cantar, Vamos Viver, Vamos Amar, né? Quer dizer, todos os netos, sobrinhos, e a gente junta a turma e fazemos isso. Tem uma canção favorita? Então, por exemplo, a gente tem, no outro dia a gente estava vendo lá de Dolores Duran, né? Também como é que é a música? Eu quero a rosa mais bonita que houver. A noite do meu bem. Eu quero a rosa mais bonita que houver. A estrela que primeiro vier para enfeitar a noite do meu bem. Então, eu até sou da Academia Paranaense de Letras, eu digo, a música é assim, é uma poesia também, né? Então, a gente quer que as crianças aprendam isso aí como poesia. Ou as pastorinhas, por exemplo, de Noel Rosa e João de Barro, né? A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, né? Então, cantando, e a criança vai incorporando, né? E o adulto também, essa coisa boa da música, da poesia. Então a gente está no processo de recuperação disso tudo. Legal. E um político que o senhor admira? Não precisa ser brasileiro e também não precisa ser atual, o senhor que sabe. Olha, político partidário, se diz. Alguém que esteve em cargos eletivos. Eu sempre tive uma admiração muito especial com Mário Covas, sabe? Meu tio, Dom Paulo, era muito amigo dele. Quando Mário Covas estava morrendo, o meu tio estava ao lado dele, junto dele também. E ele era uma pessoa, eu convivi com ele como senador, e ele, quando fazia um discurso,
todo mundo ficava em absoluto silêncio para escutar o que ele tinha a dizer. E é dessas pessoas que o Brasil precisa. Uma pessoa que o senhor admira, que seja inspiradora, não necessariamente político nesse caso? Eu tenho, assim mesmo na família, eu diria o meu pai, né, Oswaldo Ardes, foi professor, educador, estaria completando 100 anos nesse ano, a pessoa, eu diria, mais culta que eu conheci, ex-reitor da PUC, professor de grego, de latim, de francês, concursado, teoria da literatura, mas tem o Dom Paulo, também tio Dom Paulo, né, que sempre a gente estava em contato com ele, uma luta, né, por cidadania, por direitos humanos. Isso tem que inspirar a todos nós, essas pessoas têm que ficar. E a própria tia Zilda, minha mãe também. Então tem bastante gente aí. Tá certo. Agora, a última coisa que a gente pede é um elogio para cada concorrente seu nessa campanha pelo Senado, né? Pela ordem que eu tenho aqui, o primeiro é o Alex Canziani. O que o senhor diria dele? Conheço bem o Alex Canziani, tem se dedicado bastante a muitas causas, como ele fala, particularmente para a causa da educação, e esse tem que ser um chamamento dele e meu e de todos nós para toda a população. Queremos mudar o Brasil, é pela educação. A Cristiane Yared. Cristiane Yared passou por momentos difíceis, encampou uma causa, foi chamada para a política, não foi ela que se ofereceu para a política, foi chamada para participar da cena política, e o que ela aborda em termos de trânsito, ainda estava vendo ontem, 200 bilhões que a gente gasta por ano com acidentes de trânsito. Então a causa que ela defende tem que ser também a causa de todos nós. O ex-governador Beto Richa. Beto Richa é meu ex-aluno, né? É mesmo? Do ensino médio, ex-professor. Vou ter que perguntar, era bom aluno? Não, eu tenho que dizer que era, né, também. Não, mas eu fui professor do Pepe Richa, fui do Beto Richa, não fui do Adriano, que é o terceiro irmão, mas o Adriano tem uma história bonita também, porque ele tem o problema da diabetes, e desde criança ele participa desse movimento da sociedade organizada. Então a gente deseja que o Beto Richa continue fazendo uma caminhada boa a favor do Paraná. Mais um elogio para ele. Pois é, um ex-aluno, um bom aluno, né? Então tá. Passou de ano, tudo. Então tá certo. Delegado Francischini. Francischini também eu conheci na prefeitura, estava, se não me engano, como delegado, né, da Polícia Federal, instalando programas de combate às drogas. Pessoa muito interessante, muito boa, tenho boa amizade com ele. Ele sempre teve para com a pessoa com deficiência, para populações mais marginalizadas, um olhar muito especial, né? E a relação é bastante positiva. O professor Oriovisto. Professor Oriovisto, também em primeiro lugar, meu colega da Academia Paranaense de Letras, né? Muito respeitado, né? Um extraordinário empresário, um grande educador, e de acordo com muitas pessoas que eu conheço, inclusive eu, né, para dizer, é um visionário. Neile Prevot. Neile Prevot, uma pessoa dedicada, competente, entusiasmado, né, muito trabalhador, e tem uma particularidade nele que é muito importante, que ele valoriza muito, o que eu valorizo também, que é o trabalho do terceiro setor, que é o trabalho sem fins lucrativos, hospitais, creches, idosos, pessoas com deficiência, e ele atua, assim como a família, bastante nessa área. E merece também que esse trabalho seja apoiado por toda a sociedade. E por fim, o deputado Takayama. Takayama, a gente já trabalhou muito junto, né? Ele como deputado, eu também como deputado, senador depois, e ele representa um setor, além de todas as iniciativas da parte dele, né? A colônia japonesa, né? Os japoneses têm bastante voto nesta área, e essas pessoas contribuíram muito, sobremaneira, para o desenvolvimento do nosso Estado
e do nosso país. Então ele tem todo o respeito da parte da gente também. Por fim, agora o senhor tem um minutinho ali para olhar para a câmera, apesar que a gente já estourou o tempo, mas para dizer por que o senhor acha que deve ser eleito senador, por que o senhor acha que merece o voto do paranaense em 7 de outubro. O Senado, Rogério e Euclides, agradecendo já também a atenção que vocês dispensaram para a gente, ao Rodrigo. O Rodrigo também que está aqui atrás, e para todos que nos acompanham. O Senado é um local muito adequado para se fazer grandes debates para o Brasil. São 81 senadores, 3 por estado, ao contrário da Câmara dos Deputados, que é muito importante também, mas são 513 deputados. Lá é o voto do eleitor e aqui é o voto do Estado. E nós temos temas importantes a serem discutidos: segurança, educação, reforma trabalhista, previdenciária, tributária, enfim, os grandes temas do Brasil têm que ser discutidos agora e sempre, né? E nós queremos fazer esse trabalho em conjunto com a sociedade. O nosso compromisso é sempre este: diálogo, discutir com todos os setores. Vamos juntos, né, lá para o Senado Federal. Todos nós vamos juntos para lá, né? Vamos ter a união de todos. Isso é muito importante. E sempre tendo como base a solidariedade, a valorização do ser humano. Então a gente quer estar junto nessa caminhada e vamos juntos construir aquilo que o Brasil precisa para ser um país cada vez melhor. Grande abraço. Tá certo, a gente agradece demais a presença do senador Flávio Arnes. E na segunda-feira a gente continua então a nossa série de entrevistas com o delegado Fernando Francischini, que vai estar aqui falando com a gente. Na quarta-feira tem o ex-governador Beto Richa e na quinta, me corrija se eu estiver errado. Terça-feira, o deputado Takayama. Isso, desculpa. Terça-feira, Takayama, e na quarta-feira encerra então com o ex-governador Beto Richa. A gente agradece ao senador, agradece a você que nos assistiu principalmente, e na próxima semana então encerramos essa série que a gente considera importante para que você esteja bem informado e vote de maneira consciente em outubro. Obrigado pela atenção e até a próxima.